Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto o título do vídeo, então certamente vocês já devem estar imaginando por que eu estou de preto nesse vídeo e também por que já desde a saudação o meu tom está assim um pouco mais sério, porque neste vídeo vamos falar sobre a morte da nossa querida e amada primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. Lembram-se que no vídeo anterior eu falei que uma sucessão de eventos foi contribuindo para minar a popularidade do imperador Dom Pedro I? Pois então, depois da Constituição de 1824, que eu falei no vídeo antes desse, esse foi definitivamente outro deles. Mas, antes de entrar para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro. E eles todos estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, me contactarem via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear pela cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, meu povo! E agora, então, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. O casamento de Dom Pedro e Dona Leopoldina, apesar de ter gerado aí muitos filhos, como vocês podem ver nessa pintura aqui dela com os filhos dela, foi muito desgastado, ela se desiludiu e muito ao longo dos anos. Vocês podem notar nessa outra pintura aqui, que é uma pintura deles dois, já em 1826, principalmente se vocês compararem com o retrato dela jovem, antes de chegar aqui no Brasil. Por sinal, eu falei dela no vídeo sobre a missão austríaca, que eu também vou deixar os cards aqui em cima, caso vocês queiram ver. Então, a mera comparação, vocês já podem ver que não só emocionalmente, como fisicamente, a saúde dela foi deteriorando ao longo dos anos. Porque já antes mesmo de se casar, Dom Pedro I sempre foi um mulherengo assim incorrigível. Isso já era dele. Não era segredo para ninguém isso. E teve aí multidões de filhos fora do casamento. Só que Dona Leopoldina, gente, como eu mencionei no vídeo sobre a missão austríaca, era uma mulher incomparável, extraordinária, de uma inteligência e de uma integridade moral também, muito correta em tudo que ela fazia, sensata. Não faltam elogios a ela, e bem merecidos. Ela, quando viu o retrato já de Dom Pedro I, apaixonou-se perdidamente por ele, ficou aí caidinha. E ela inclusive achava que fosse mesmo o destino dela, traçado por Deus, ser a princesa do Brasil. Porque ela sempre gostou, como eu mencionei antes, de botânica, de mineralogia, de ciências naturais, de um modo geral. E era um fato já bem conhecido mundialmente a fauna e a flora exuberantes aqui do Brasil. E ela se interessava também por isso, em conhecer isso e tal. E justamente quando ela soube então que ela ia se casar com o príncipe do Brasil, e quando viu a foto, culminou com tudo. Veio pra cá toda esperançosa, afinal, de que seria um casamento feliz, apesar de ser um casamento arranjado, feito por coração, como eram todos os casamentos reais, mas ela nutria esperança. Só que, praticamente desde o início do casamento, apesar de no início ele principalmente tentou se dedicar a ela, se dedicar exclusivamente ao casamento, mas não conseguiu. Não demorou muito para virem traições e, claro, para ela fatalmente ficar sabendo. Imaginem vocês, você se casa
toda esperançosa, querendo ter um casamento que dê certo. Quem não quer, aliás, é o que deveria ser sempre, mas infelizmente nem sempre é assim. Eu mencionei que ela, muitas vezes grávida e já num estágio bem avançado da gravidez, ia de São Cristóvão até Santa Cruz a cavalo para chegar lá e ficar catalogando o canto dos pássaros. Então, isso era uma forma também dela se ocupar e se distrair um pouco de tudo isso que estava acontecendo. E também por conta das ausências prolongadas do imperador. Ele foi um belo de um sacana com ela, para dizer o mínimo. Mas pelo menos, desde o início do casamento, ela tinha o mínimo consolo no fato de que as amantes eram mantidas no seu devido lugar, escondidas, e os filhos tidos fora do casamento também, porque eu mencionei na resenha de livro que eu fiz do livro Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, em outros reinos, por exemplo, na França, as amantes eram amplamente toleradas e era uma coisa normal, até que o rei desse títulos de nobreza para as amantes principais, maîtresse sans titre. Mas na corte dos Bragança, isso não era uma coisa aceitável, era uma corte mais moralista, digamos assim. Então as aparências tinham que ser mantidas. Mesmo que o rei tivesse amantes, ele tinha que fingir que não tinha. E todos os reis anteriores tinham sido dessa forma. Haja vista, por exemplo, quando eu falei na resenha do livro sobre a Dona Maria I, o que foi o Aquizumba lá dos Távora, que começou justamente quando a amante do rei foi descoberta. Então, Dom Pedro I mantinha as amantes dele em segredo, o máximo que ele podia. Claro, porque fatalmente Dona Leopoldina ficava sabendo, era muito perspicaz. E também ela era sempre mantida com o status devido a ela. Mas tudo isso caiu por terra quando Dom Pedro I conheceu Domitila de Castro Canto e Melo. Ele conheceu ela dias antes da proclamação da independência, quando ele estava em São Paulo, e a atração dele por ela era algo que beirava uma obsessão. Ela também era casada, por sinal, quando ele a conheceu. Então foi uma dupla traição. E ele ficou assim, obcecado, ao ponto de os impulsos carnais dominarem qualquer pudor, qualquer moralidade, qualquer coisa nesse sentido. A relação deles ficou bem pública. Todo mundo sabia, até porque ele viajava com ela, ele exibia ela publicamente, ele deu a ela o título de Marquesa de Santos. Nenhuma outra amante dele tinha tido isso, só ela. E, aliás, dizem que José Bonifácio de Andrade Silva, que assim como toda a população brasileira amavam muito Dona Leopoldina, não gostou nada de Dom Pedro trair Leopoldina assim, não. E José Bonifácio, então, ficou com muita raiva, porque ele também tinha um carinho muito grande por Dona Leopoldina. Alguns até tentam colocar que os dois tiveram um affair, coisa mais absurda não haveria, até porque a integridade moral de ambos não permitiria. Vocês aí que querem botar pelo em ovo, pode tirar no cavalinho da chuva. Ele não só deu um título de nobreza para ela, como também ele reconheceu a legitimidade da filha que ele teve com ela. E deu a ela também um título de nobreza. Se não bastasse isso tudo, ele montou casa para a Marquesa de Santos em São Cristóvão, no complexo que era ocupado na época pela Quinta da Boa Vista. Um golpe atrás do outro. Aí Dona Leopoldina, com o tempo, foi ficando cada vez mais triste, cada vez mais amargurada, cada vez mais desiludida, até que, depois do nascimento de Pedro II, que aqui está ele ainda bebê, a saúde dela começou a se deteriorar como nunca antes. E a profunda depressão em que ela já estava só piorou o quadro. E ela passou a sofrer com cólicas,
vômitos e até delírios, até que finalmente, em 11 de dezembro de 1826, por motivos não declarados, mas muito discutidos até hoje, ela veio a falecer. Já na época, haviam rumores de que a saúde dela teria se deteriorado, primeiro porque a própria Marquesa de Santos bolou um plano com o médico que estava cuidando dela, para o médico cuidar mal dela, contribuir para que a saúde dela piorasse. E ainda haviam boatos de que, na verdade, a saúde dela deteriorou porque ela brigou com Dom Pedro I e nessa briga caiu da escada no Palácio da Quinta da Boa Vista. Mas tudo isso já caiu por terra, até porque o corpo dela já foi exumado e principalmente essa história dela ter caído da escada já caiu por terra porque não havia ossos quebrados que provassem uma queda de uma escada. Então, o que se concluiu é que foi infecção depois do parto, aliada à depressão e tudo isso que matou ela. Mas Amanda, afinal, e o Dom Pedro? Como ele reagiu à morte dela? Dane-se. Agora sim que eu vou ficar com a Domitila. Acreditem se quiser, a morte dela foi o que foi necessário para endireitar Dom Pedro I. Ele ficou profundamente abalado com a morte dela. Finalmente, muito tarde, ele se tocou do que ele tinha feito e ele tentou pedir desculpas pro sogro, mas não adiantou de nada. E, por sinal, o corpo dela, originalmente, foi sepultado bem aqui no Convento da Ajuda, mas com a demolição deste na década de 1920, para que se fizessem os cinemas aí da Cinelândia, foi transferido para o Convento de Santo Antônio, que eu já mostrei para vocês também em vários vídeos passados. Mas voltando para Dom Pedro I, ele enxotou a Marquesa de Santos do Rio de Janeiro. Ela se mudou do Rio de Janeiro por insistência dele e tentou desesperadamente conseguir se casar de novo para tentar superar esse trauma, mas foi muito difícil para ele conseguir uma outra esposa, porque nenhuma princesa em sã consciência queria se casar com ele depois que ele fez com a Leopoldina. Mas finalmente ele conseguiu, com muitas promessas de que ele não voltaria a agir da mesma forma, se casar com Amélia de Leuchtenberg. E, minha gente, pelo menos historicamente, não existem registros de que ele tenha traído Dona Amélia de Leuchtenberg. Das duas, uma. Ou ele realmente não traiu, ou ele, por respeito a ela, escondeu tão bem que não existem registros. É a tal história, às vezes a gente só dá valor a uma coisa depois que perde, e definitivamente foi o caso aqui. Mas, como eu falei no início do vídeo, isso também contribuiu para que a popularidade dele continuasse a cair perante a população brasileira. A população brasileira não perdoou isso dele, não. E, inclusive, culminou numa decisão bem drástica da parte dele. Mas isso é tema para vídeos futuros. E já ia me esquecendo. Dom Pedro II, coitadinho, que basicamente nasceu sem mãe, para ele, Dona Amélia de Leuchtenberg foi basicamente uma segunda mãe para ele. Acolheu o menino e fez de todo o possível para que a falta da mãe biológica dele fosse sentida o menos possível. Até nisso, ela foi corretíssima. Com isto, dou por encerrado este vídeo sobre a morte de Dona Leopoldina. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, se gostarem do conteúdo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!